Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês análises para os jogos de futebol desse sábado, dia 28 de fevereiro. Estamos terminando mais um mês do ano de 2026. Fevereiro já se foi e agora a gente começa a entrar mais sério, né, nos campeonatos aí. Temos a Champions League, já vai para suas oitavas de final, todos os campeonatos europeus vão para sua reta final e a gente está aí com o campeonato brasileiro também pegando fogo já nesse começo de temporada. A gente vai analisar alguns jogos aqui muito interessantes, que a gente tem decisões de estaduais nesse final de semana e também vários jogos de futebol europeu que eu vou analisar aqui com vocês, beleza? Começando aqui pela Inglaterra, temos um jogo legal aqui já às 9h30 da manhã. Bournemouth recebe o Sunderland. A gente tem aqui a equipe do Bournemouth, oitavo colocado na competição. O Sunderland é apenas 12º. A gente tem, portanto, o time da casa favorito aqui para esse confronto, odd de 1,75 contra 4,50 do Sunderland, que é o visitante. O time do Bournemouth é uma equipe que vem fazendo um campeonato interessante, né? Já esteve até melhor posicionado aí na tabela da Premier League, mas é uma equipe que, pelo seu nível de investimento aqui, a gente está tendo um time bem interessante aí atuando nessa temporada de futebol inglês. Destaque aqui para dois brasileiros nessa equipe do Bournemouth, né? O Evanilson, centroavante aqui, ex-Porto, né? Fez alguns jogos já bem de bom nível aqui pela equipe da casa, e o Ryan, ex-Vasco da Gama, que também estreou muito bem aí e tem sido um dos jogadores mais interessantes dessa equipe do Bournemouth para a gente acompanhar num jogo contra o time do Sunderland, que é uma equipe que não tem um retrospecto tão interessante nas últimas partidas aqui. Se a gente for pegar, o time visitante vem de 3 derrotas seguidas, né? Perdeu aqui para o Fulham por 3-2, aliás, por 1-3, perdeu também para o Liverpool por 0-1, jogou fora de casa, aliás, jogou exatamente fora de casa, perdeu por 1-0 para o Liverpool e perdeu por 3-0 para o Arsenal. Então a gente tem aqui uma equipe que, enfrentando adversários aqui que brigam na parte de cima da tabela, perde pontos quase sempre, né? Então temos aqui um jogo difícil para a equipe do Sunderland. Qualquer pontinho que esse time conseguir somar fora de casa é interessante, mas a gente tem que levar em conta o contexto do campeonato também. O Sunderland vem de uma segunda divisão, então se firmar na elite do futebol inglês é um objetivo bem possível que o Sunderland consiga cumprir esse objetivo nessa temporada, tá? Então, lei ao time visitante, é minha sugestão aqui. Seguindo em frente aqui de Inglaterra, a gente tem o Burnley contra o Brentford, tá? A equipe do Brentford é a 7ª colocada na competição, perdeu na última rodada para o Brighton, num grande jogo da equipe do Brighton aqui, tá? Então, um time que vinha oscilando bastante, fez uma boa partida contra a forte equipe do Brentford. Quando joga dentro de casa, tende a ser uma equipe bem agressiva e não conseguiu fazer isso contra o Brighton no último jogo, né? E agora vai tentar se recuperar fora de casa contra a equipe do Burnley, que é vice-lanterna da competição, mas na última rodada conseguiu arrancar o empate de 1-1 contra o Chelsea. Na rodada anterior já havia vencido o Crystal Palace, então o Burnley está tentando ensaiar uma caminhada aqui de recuperação para tentar sair dessa zona da degola aqui, né? Um time que veio da segunda divisão, assim como o Sunderland, que a gente acabou de falar, mas nesse caso o Burnley não conseguiu fazer um campeonato aqui para se afirmar na primeira divisão e corre o risco de voltar para segunda divisão inglesa ao final dessa temporada. Para que isso não aconteça, o time precisa necessariamente agredir o seu adversário jogando em casa com o apoio da torcida. O time deve ir para cima, deve gerar bastante espaços. Eu gosto aqui de um lay ao Burnley, tá? É uma equipe defensivamente muito frágil, toma muitos gols aqui, dá muito espaço para os adversários. Mas eu admito também que o mercado de overgoals me chama atenção para essa partida. A linha do 2,5 a 1,80 eu acho interessante, e a linha do ambas marcam a 1,75 também, tá? São os dois mercados preferenciais para mim nesse confronto.
Depois a gente tem aqui Liverpool e West Ham. A exemplo do Burnley que está lá na vice-lanterna, o West Ham também não vive uma boa situação aqui. Ele é o 18º colocado, com 2 empates nas últimas 2 partidas. Até parecia estar vindo de uma recuperação aqui, né? Tinha vencido aqui a equipe do Sunderland. Perdeu para o Chelsea num bom jogo aqui por 3-2. Depois havia vencido o Burnley, ou seja, adversários diretos aqui. O West Ham conseguiu fazer bons jogos. Depois disso, empatou contra o Manchester United de 1-0 e empatou também contra o Bournemouth em 0-0. Então, o West Ham tem condição aqui de, quem sabe, vencendo, escapa momentaneamente da zona de rebaixamento e empurraria o Forest para essa condição, tá? A equipe do Liverpool, 6º colocado na competição, vem de 2 vitórias. Venceu o Forest, que a gente já acabou de falar, por 1-0 na última, e venceu também o Sunderland por 1-0. Então, a equipe do Liverpool vem aí numa sequência interessante, podendo, né, melhorando aí a sua pontuação, ingressar novamente no G4 do campeonato aqui, condição que o Liverpool teve muito longe aí no início da temporada, fazendo um começo bem abaixo aí, né? Aliás, começou bem e depois ali da 6ª, 7ª rodada o time do Liverpool teve uma queda considerável e voltou agora a se recuperar nessa reta final de campeonato. Liverpool dentro de casa é sempre uma equipe muito forte, é uma equipe que tenta controlar o seu adversário, né? Um time defensivamente muito bom no jogo aéreo, né? Então é uma equipe segura do ponto de vista defensivo, embora tenha tomado vários gols nessa temporada, mas é uma equipe aí que consegue conservar sim uma solidez defensiva interessante. Então, para mim, aqui seria um lay ao time visitante. A odd aqui de 6,50 do West Ham pode ter uma correção. Acho até que tá uma odd um pouquinho alta, até pra gente fazer esse tipo de entrada. Mas eu teria bastante cuidado para pegar um back ao Liverpool aqui, tá? O Liverpool, apesar de estar vivendo um momento melhor do que a gente já viu em outros momentos aqui da Premier League, ainda não é aquele time que a gente consegue confiar tranquilamente para explorar posições a favor desse time. Então, lay ao West Ham, para mim, melhor entrada. Depois a gente tem Newcastle e Everton, um grande clássico, 2 camisas tradicionais do futebol inglês. O Newcastle vive também uma fase interessante aqui. Aliás, na Premier League, nem tanto, né? A equipe do Newcastle vive um momento melhor na Champions League, onde classificou aí para jogar as 8ª de final, mas na Premier League, nas últimas 5, são 4 derrotas e apenas 1 vitória contra a equipe do Tottenham, que está também lá embaixo na tabela, né? Na última rodada, perdeu para o City por 2-1 a equipe do Newcastle e agora vai enfrentar o Everton, que também vem de uma sequência ruim, 2 derrotas nas últimas 2 aqui, perdeu para o Bournemouth por 2-1 e perdeu também para o Manchester United por 1-0. Então a equipe do Everton aqui vai tentar recuperar. Outro adversário difícil aqui na frente do Everton, né? Encarou aí o Bournemouth, que não é um adversário fácil e acabou perdendo, e também o Manchester United, também é um adversário complicado aí na vida do Everton, um time que a gente até não imaginava que fosse ter uma campanha tão interessante como vem tendo nessa edição da Premier League. O time do Everton, nas últimas 3 temporadas, se não me engano, ou pelo menos 2 delas, brigou até as últimas rodadas contra o rebaixamento, né? A gente falava que o fato de ter inaugurado um novo estádio também faria com que a mudança de atmosfera do Everton fosse mais positiva, né? E isso de fato aconteceu. A gente vê aí um time com uma das melhores médias de público na Premier League nessa temporada, inclusive, né? Então, isso colabora bastante para que o Everton consiga fazer uma boa campanha. E aqui, eu acho que temos um jogo muito interessante também para o mercado de over, tá? Eu gosto bastante aqui do mercado de over 2,5 nessa partida. Vamos dar uma olhada aqui quando que tá pagando, só um pouquinho, vamos voltar para o jogo aqui. Sim, a linha do over 2,5 tá 1,73, acho que tá bem precificada, não tá nem muito amassada e nem tão interessante assim, acho que tá no limite do valor. Para mim 1,70 seria o limite do valor para a odd do over 2,5 aqui. Mas eu tomaria muito cuidado, talvez um lay ao Everton aqui seria interessante, porém, como eu falei para vocês, a fase do Newcastle não é das melhores, tá? Então, para mim seria mais interessante o mercado de over aqui nesse jogo também. Depois, para fechar de Inglaterra, a gente tem o Leeds contra o Manchester City, que é o vice-líder da competição com 56 pontos, né? O Arsenal tem um jogo a mais,
mas tem 61 pontos, então a diferença de pontuação aqui é de 5 pontos do City para o Arsenal. Se o Arsenal vence esse jogo que falta, pode encurtar essa distância que é de 5 para apenas 2 pontos, né? E aí fica numa diferença de um jogo aí para poder tirar essa diferença até o final do campeonato. O Leeds é o 15º colocado, não vem fazendo uma temporada tão interessante, mas também é daquelas equipes que subiram da segunda para a primeira divisão inglesa. Então, nesse caso, disputando aí contra equipes mais bem estruturadas e mais acostumadas a jogar a primeira divisão, né, que estavam aí já fazendo campanha na primeira divisão, o Leeds até está numa situação que a gente entende seja uma situação plausível aí para os objetivos do clube na temporada, né? Conseguindo se manter aí, sei lá, durante 2 temporadas seguidas na Premier League, o time já consegue se estruturar, já consegue montar um elenco para disputar com mais qualidade nos anos seguintes, tá? Então precisa desse período de readaptação aí para jogar contra adversários que têm um nível técnico altíssimo, né? Assim como o Manchester City, né? O Manchester City é um desses adversários, um dos melhores times aqui da competição, e mesmo jogando como visitante é favorito, odd de 1,62 aqui para o City, odd 5 para o Leeds. A gente tem visto o City dar mais padrão para a gente estar a favor deles quando joga dentro de casa, tá? O City mandante é uma equipe que sugere aí uma leitura de back ao favorito quase todos os jogos, tá? Contra a grande maioria dos adversários. Foi assim contra o Newcastle na última partida, foi assim contra o Fulham também na última partida em casa. Então as 2 últimas partidas em casa o City deu boa leitura para estarmos posicionados a favor deles, tá? Contra o Wolverhampton também, até demorou para fazer o gol, mas também foi uma leitura de back ao City aqui. Como visitante a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, então lay ao Leeds é a minha sugestão para vocês nesse jogo aqui. Fechando de Inglaterra, a gente vai rapidamente para a Itália. Na Itália temos aqui o Como às 11 horas da manhã recebendo o Lecce. A diferença técnica entre esses 2 times hoje aqui, embora se a gente for analisar, digamos assim, a grandeza da camisa dos times, né, a tradição, são 2 times semelhantes ali, né, a nível de estrutura e de tradição no futebol italiano. No entanto, a equipe do Como é a sensação do momento na Itália. É um time que está na 6ª colocação do campeonato, mas vem batendo de frente aí contra equipes tradicionalíssimas e muito ricas aí, como o Milan, como a Juventus, como a Roma, né? Na última partida, o Como venceu a Juventus por 2-0 lá na casa da Juventus, né? Então é um time aí que mostra não tremer na frente de grandes camisas do futebol italiano, né? Não sente o peso do fator local aí dessas equipes que tem um condicionante aí da torcida muito forte, né? Então o Como vem fazendo uma boa campanha e o Lecce está lá na zona de rebaixamento do campeonato, perdeu na última rodada para a Inter de Milão por 2-0. É um time que joga meio displicente, mesmo jogando fora de casa, deixa bastante espaço para o adversário poder trabalhar a bola, e essa equipe do Como, treinada pelo Cesc Fábregas aqui, quando tem possibilidade, quando tem espaço para poder tabelar, para poder criar situações de gol, é uma equipe sim muito perigosa. Então vale a pena a gente ficar de olho aqui. Pode estar aqui um bom back ao favorito nesse sábado pela manhã, tá? O Como a odd de 1,40 que a gente vai encontrar lá no Bolsa de Aposta, odd do Lecce a 9,50, vale a pena ficar de olho para um back ao time da casa nesse confronto. Adiante teremos aqui o Verona e Napoli, tá? A equipe do Verona, vamos pegar a tabela aqui, o Verona é o lanternaço do campeonato italiano, 15 pontos apenas, tá com a mesma pontuação do Pisa, os 2 times aqui praticamente rebaixados já, né, apesar de terem chance matemática ainda de escapar. A tendência da tabela é que essas equipes já sigam para a Série B italiana. O Napoli é o 4º colocado com 50 pontos, pontuação igual à da Roma, que é o 3º, tá? Então o Napoli vencendo pode ultrapassar a Roma e melhorar a sua condição nesse G4 da Série A italiana. O fato do Napoli jogar fora de casa é algo que pode fazer um pouco de diferença, mas não vai mudar tão drasticamente assim, né? Obviamente o Napoli dentro de casa tem um domínio maior das ações dentro dos jogos, mas não chega a ser
algo que vá pesar tanto assim a favor do Verona, o fato de jogar em casa contra a equipe do Napoli, que tem aí alguns jogadores retornando de lesão e voltando a ficar disponíveis aí no banco do treinador Antônio Conte, né? Alguns jogadores ainda não estarão disponíveis aqui, como o McTominay, jogador importante nesse modelo de jogo aqui do Napoli, o Anguissa e o De Bruyne. Talvez esses 3 jogadores aqui sejam os principais. Ainda que o Di Lorenzo, o David Neres, né, esses outros jogadores aqui também tenham sua importância dentro do time, são desfalques também consideráveis aqui. Mas o time do Napoli conseguiu se reorganizar. Tem aí de volta, por exemplo, o Lukaku, que não é titular, mas volta a entrar ao longo dos jogos aí, né? Tem o Politano também, que pode entrar volta e meia no time, não vem sendo titular, mas é um jogador aí importante nessa equipe do Napoli também. Então o time tem alternativas aí, tecnicamente é bem superior à equipe do Verona, e pode ser que a gente tenha aqui também um back ao favorito. Esse aqui é um pouco mais difícil, porque o Napoli joga fora de casa, mas como eu falei para vocês, a diferença de fator campo aqui não é tão crucial para que a gente não tenha esse favoritismo do Napoli se consolidando dentro do jogo, tá? Então back ao favorito, Napoli aqui pode ser uma boa nesse confronto também. Na sequência temos Inter e Genoa. Aqui, essa odd de 1,33 da Inter contra uma odd 9 do Genoa, a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? O Genoa está na 14ª colocação do campeonato. Venceu na última partida o Torino por 3-0. A Inter é líder do campeonato aqui com 64 pontos. Aqui a gente tem uma situação que é a seguinte. O time da Inter de Milão vem mordido de uma eliminação do Bodo Glimt na Champions League, né? No playoff da Champions League. E agora volta a focar suas atenções no campeonato italiano. O que acontece é que o time da Inter tem 10 pontos de vantagem para o Milan, tá? São 64 pontos da Inter contra 54 do Milan, exatamente 10 pontos separam as duas equipes, né? Então, assim, não é de necessidade da Inter aqui fazer um jogo extremamente extremamente voluntarioso e colocar muito volume de jogo aqui contra o time do Genoa, tá? Então pode ser que a gente veja o time da Inter um pouco mais, digamos assim, relaxado em relação ao resultado, né? Vai fazer aquele jogo que pode marcar a qualquer momento, não necessariamente forçando tanto o adversário. Talvez o efeito da perda da classificação aí para a equipe do Bodo Glimt com derrota dentro de casa pode fazer com que um motivacional aí do time da Inter dar uma resposta para sua torcida possa fazer sentido aqui a gente pegar esse back a Inter de Milão. Mas é um jogo que eu teria cuidado justamente porque o adversário é meio franco atirador, é um time que joga fora de casa também explorando aí o posicionamento adiantado da defesa adversária, né? E a organização defensiva dessa equipe da Inter não é aquela mesma que a gente viu na temporada anterior, onde o time era extremamente competente defensivamente. Aqui a gente tem já uma equipe, e isso se viu contra os noruegueses do Bodo Glimt, um time da Inter de Milão com algumas fragilidades defensivas, com alguma desorganização na hora de encaixar a marcação no adversário. Então, se o time do Genoa conseguir fazer isso, pode ser sim um jogo complicado para a Inter. Cuidado com esse favorito Inter de Milão aqui, ok? Depois vamos para a Espanha. Na Espanha, vou separar 2 jogos aqui, tá? Vamos pegar o Barcelona contra o Villarreal. Esse jogo é muito interessante porque temos o líder Barcelona, que voltou à liderança após uma derrota do Real Madrid na última rodada para o Osasuna. A gente tinha tido uma derrota do Barcelona para o Girona na rodada passada, que foi inesperada, que o Barcelona perdeu a liderança da competição nesse jogo aqui, né? O Real Madrid havia assumido a condição de líder. E na última rodada aconteceu o contrário. O Real perdeu o jogo para o Osasuna por 2-1 e o Barcelona venceu e voltou à liderança, né? Quem venceu nas últimas duas foi o Villarreal. O Villarreal poderia até ter melhorado sua pontuação, mas 3 rodadas atrás perdeu também para o Getafe. Então os 3 times da ponta de cima aqui tropeçaram aí nas últimas 3 rodadas, um cada vez, né? Então agora
teremos o líder Barcelona contra o terceiro colocado Villarreal, um jogo chave para o Barcelona aqui, porque o Villarreal é uma das equipes aqui com mais condição para poder incomodar o Barcelona na sua liderança, né? E o Real Madrid também vai jogar, o Real Madrid, se não me engano, joga no domingo, né? Mas aqui a gente tem um contexto muito interessante, que é o Villarreal, uma equipe que vem fazendo uma excelente temporada na La Liga, né? E o Barcelona precisa dar aí precisa vencer para se manter na liderança da competição. O Barcelona, que deve vir o mais titular possível. Fermín López assumiu a titularidade aqui nesse meio campo, virou um meia ofensivo aqui, ao lado de Rafinha e Lamine Yamal, e o Lewandowski como 9 lá no ataque. Então é uma equipe extremamente ofensiva, é uma equipe com laterais que apoiam bastante também. Então o sistema de jogo dessa equipe do Barcelona, ele aponta para um time extremamente ofensivo aqui contra a equipe do Villarreal, tá? Do lado do Villarreal a gente tem também alguns bons jogadores aqui. O Pérez é um bom jogador, né? O Gueye tá fazendo uma excelente temporada aqui com a camisa do Villarreal também, né? Então a dupla de zaga do Villarreal também vem muito bem. Então é um time coletivamente bem organizado, né? Bem treinado aqui. Não tem tantas estrelas individuais como tem o Barcelona, obviamente, mas a nível de coletivo consegue oferecer um jogo bem competitivo contra o Barcelona aqui, tá? Destaque do Barcelona é o desfalque do seu goleiro. O Garcia aqui não é nem 30% do que é o Ter Stegen o Ter Stegen é o goleiro titular do Barcelona, tá? Então aqui a gente tem essa questão aqui que pode ser uma diferença no gol do Barça, ok? Mesmo assim, para mim, Beck Barcelona é a sugestão para esse jogo. Acredito que o time da casa favorito, líder da competição, para manter a liderança, vence o Villarreal. Não vai ser barbada, mas vai ser um jogo onde o Barcelona tem totais condições de mostrar para a gente aquele domínio dentro do jogo. Ainda de Espanha a gente tem esse outro jogo aqui, ó, Real Oviedo e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, quarto colocado, venceu na última rodada o Espanhol por 4-2 e o Oviedo é o lanterna, tá? Então aqui a gente tem, mesmo fora de casa, um bom preço para trabalhar a favor do Atlético de Madrid, 1,75 contra 5,25 do Oviedo. Se você não quiser pegar esse back ao Atlético de Madrid, um lei ao Oviedo é interessante. O Atlético de Madrid precisa também pontuar, porque para se manter com essa distância de pontos aqui do Betis no G4 da competição. O Betis que tem 42, o Atlético de Madrid tem 48, né? São, portanto, aqui 6 pontos de diferença, mas se o Atlético de Madrid perde o jogo e o Betis ganha, encurta para 3 pontos, aí já começa a ficar complicado. Então, para se manter tranquilo aqui, o Atlético de Madrid precisa pelo menos empatar esse jogo aqui. Eu acho que tem condição de ganhar. O Atlético de Madrid deve ir com o seu time mais titular possível aqui também para esse confronto, né? Não vejo grandes desfalques aqui na equipe do Atlético de Madrid para esse confronto, né? Julián Álvares pode escolher aqui jogar com o Griezmann começando, né? Pode colocar o Llorente, pode colocar o Almada, né? São jogadores aqui que vêm produzindo muito bem com a camisa do Atlético de Madrid também. Beck ao visitante é a minha sugestão para esse jogo. Aí a gente vai para a Alemanha. Na Alemanha temos aqui alguns jogos interessantes também. O primeiro deles, Leverkusen e Mainz. O Leverkusen, vamos ver aqui como é que foi o Leverkusen no meio de semana. A gente teve aqui o jogo do Leverkusen contra o Olympiacos. O Leverkusen classificou, né? Havia vencido o jogo de ida por 2-0 aqui no playoff da Champions League. E aí empatou em 0-0 e conseguiu a sua classificação para a fase de oitavas de final. Eu não sei, não lembro do sorteio aqui. Vamos ver com quem que o Leverkusen vai jogar na Champions League. Mas a gente tem aqui a fase de liga. Não tem ainda aqui a tabela do playoff da Champions League. Mas o Leverkusen passou para as oitavas. Isso é importante, né? Agora volta a sua atenção para a Bundesliga.
perdeu no último jogo para a Union Berlin por 1-0. O Leverkusen tem algumas situações interessantes aqui, que o time, quando ele consegue produzir bem, geralmente quando tá jogando dentro de casa, o time rende muito bem, tá? Alguns jogadores aqui fazem a diferença, eles são meio que termômetro desse time. O principal deles é o Patrick Schick, jogador aqui que depois que o Florian Wirtz saiu para jogar no Liverpool, o Schick se tornou o principal jogador, o principal destaque aqui dessa equipe do Leverkusen, e ele é o cara que comanda, ali ele é o centro criativo e o fazedor de gols aqui dessa equipe do Leverkusen. Então, quando esse jogador tá num dia bom, o time do Leverkusen tende a produzir muito melhor, né? Já o time do Mainz é um time fisicamente muito aplicado, um time que marca bastante, um time de jogadores rápidos, né, e de bastante combate. Então a tendência é que o Leverkusen tenha mais dificuldade para armar jogo, tá? Principalmente desse lado aqui onde tem o Lucas Vázquez aqui, né, jogador ex-Real Madrid, né, cria bastante pelo lado direito aqui. A tendência é que o Mainz realize uma marcação bem forte em cima desse setor aqui do campo do Leverkusen, tá? Se o time estiver tendo essa facilidade para criar jogo, a equipe do Mainz não tiver muito bem dentro de campo, a gente tem aqui um retrospecto do time que vinha bem, o Mainz vinha aqui de 3 vitórias seguidas, aí acabou perdendo para o Dortmund e depois empatou contra o Hamburgo, né? Então o time oscila bastante, né? Caso não consiga fazer uma marcação muito firme contra a equipe do Leverkusen, a gente pode cogitar sim um lei ao Mainz. Acho que é uma entrada bem plausível aqui a 4,50. A odd do Mainz tem um gap bom para corrigir preço aqui, essa odd aqui do Mainz, ok? Seguindo de Alemanha, outro jogo interessante que a gente tem aqui é o do Hoffenheim contra o São Paulo, né? Também às 11h30 da manhã. A gente já falou do Hoffenheim em pelo menos uns 3 vídeos atrás, né? Eu sempre trago o jogo desse time para a gente analisar na Alemanha, porque é um time que vem num momento interessante, é terceiro colocado. Aqui a gente tem, por exemplo, o Aston Villa na Inglaterra, que jogou hoje, não conseguiu ganhar, né? Acabou perdendo, inclusive, para o Wolverhampton, se não me engano. Estava fazendo esse jogo hoje à tarde, então o Aston Villa é uma equipe que a gente presta bastante atenção lá na Inglaterra. O Hoffenheim é uma equipe que a gente presta atenção aqui na Alemanha, o Como é uma equipe que a gente presta atenção na Itália. São equipes que não são primeiro escalão, digamos assim, nos seus países, mas vem fazendo temporadas bem interessantes, tá? E o Hoffenheim, que empatou fora de casa contra o Colônia num jogo que poderia tranquilamente ter ganho, foi bem superior, mas não conseguiu vencer o jogo, agora tem uma chance de dentro de casa conseguir um bom resultado aqui e seguir pontuando aqui para se manter nessa condição de G4 aqui, pegar uma vaga direta de Champions League ao final dessa competição, tá? Para mim, um back ao Hoffenheim pode ser interessante aqui. A equipe do São Paulo está lá na 16ª colocação, apesar de ter vencido na última rodada contra o Werder Bremen. É uma equipe que também vai brigar bastante aqui para não cair de divisão, tá? A equipe do São Paulo tem seus principais confrontos aqui contra times como o Gladbach, como o Wolfsburg. Estava falando aqui agora há pouco do Mainz, que vai jogar contra o Leverkusen. Seria interessante também para a equipe do São Paulo uma derrota do Mainz aqui, pois esses resultados combinados fazem com que o São Paulo, caso consiga pontuar contra o Hoffenheim, melhore um pouquinho sua situação aqui na tabela, tá? Eu acredito num bom jogo do Hoffenheim, com volume, inclusive, para a gente poder estar back a eles, tá? Mas, então, só para fechar, minha sugestão aqui, back ao time da casa. Mas o grande jogo da Alemanha nesse sábado é esse aqui, Dortmund e Bayern de Munique. O Dortmund jogando em casa contra o Bayern de Munique tem um retrospecto interessante até, vamos pegar aqui o confronto direto entre essas duas equipes. Ó, jogando na casa do Dortmund, temos aqui um empate em 1-1 no último jogo. A gente teve aqui, se não me engano, esse jogo aqui que o Dortmund venceu por 2-0. O Bayern foi em campo, não sei se foi em campo neutro, o jogo da Copa da Alemanha. Na verdade, não. Na verdade, isso aqui foi... Ó, o Dortmund venceu o Bayern jogando lá na Allianz Arena, casa do Bayern. Empatou jogando dentro da sua casa os 2 jogos em 2024, né? Ganhou fora de casa, empatou dentro de casa, empatou também fora de casa
em 2025, no primeiro turno da Bundesliga, e perdeu por 2-1 no segundo turno da Bundesliga de 2025. Né? Aliás, primeiro turno dessa temporada. Né? Agora a gente vai ver o segundo jogo, né, dessa edição da competição. Havia perdido dentro de casa para o Bayern em 2023, aqui ó, por 4-0, por 4-2. Aqui um empate em 2-2, tem um jogador do Bayern expulso. Então, assim, de 2023, 2024 para cá, mais ou menos, a equipe do Dortmund começou a incomodar um pouco mais o Bayern, né? Então, a gente chega num confronto onde as goleadas do Bayern ali, mesmo quando o Bayern vence o jogo, ele não vence mais de goleada, venceu no último encontro aqui apenas por 2-1 contra a equipe do Dortmund, então venceu e tomou gol. O que isso sugere pra gente, tá? A equipe do Dortmund não classificou, a equipe do Dortmund vem de uma derrota no playoff da Champions League para a Atalanta, né? A Atalanta venceu o Dortmund no último jogo de 4-1 e acabou classificando. O time do Dortmund ficou fora das oitavas da Champions League. Então, o calendário do Dortmund volta a ser praticamente prioridade total aqui na Bundesliga. A diferença de pontos é de 8 pontos, tá? Então, além de ganhar do Bayern aqui, se ganhar, encurta a diferença para 5. Ainda é bastante diferença para o Bayern de Munique, que é uma equipe que quando enfrenta seus adversários, embora tenha dado uns tropeços aqui, ó, perdeu, por exemplo, para o Augsburg, aliás, empatou depois contra o Hamburgo por 2-0, mas voltou a vencer depois aqui, goleou o Hoffenheim por 5-1, meteu 3-0 no Werder Bremen, na última meteu 3-2 no Frankfurt. Então a equipe do Bayern voltou a vencer. Então é um desafio muito grande para o Dortmund, mesmo que vença o Bayern no confronto direto, né? Brigar pela liderança da competição aqui, a distância ainda é grande, mas uma vitória do Dortmund volta a dar esperança para o time de, quem sabe, roubar o título do Bayern de Munique, né? O que seria algo incrível para o time do Dortmund, que já teve essa oportunidade há 3 temporadas atrás, se não me engano, e não conseguiu fazer isso. Estava na frente, inclusive, e deixou o Bayern recuperar a liderança na reta final do campeonato, tá? Esse jogo aqui é um jogo que define muita coisa, porque se o Bayern vencer esse jogo, praticamente encaminha o título mais uma vez aí, né? Então, é um jogo onde vale muito a pena a gente prestar atenção em vários quesitos aqui, tá? Na vontade do Bayern de abrir o placar primeiro, então daqui a pouco um volume muito forte do Bayern nos primeiros minutos de jogo, né? O contra-ataque do Dortmund, que é sempre muito forte, tem jogadores de velocidade no ataque e que tem essa característica de executar o jogo de contragolpe, né? Tem a fase do Harry Kane, goleador aqui, que tá fazendo mais gol do que nunca, então é muito importante ver como é que a defesa do Dortmund vai se comportar para tentar coibir as ações desse jogador, tá? Eu acho que passa muito pelo trabalho defensivo do Dortmund a gente buscar uma posição dentro desse jogo, tá? Obviamente o mercado de gols ele é interessante, porém todo mundo imagina que esse jogo aqui vai ser um jogo para 3, 4 gols, tá? Então o mercado de over aqui tá bem amassado, tá? Ele tá lá na linha do 3,5 mais ou menos, né? O mercado imaginando 4 gols ou mais nessa partida aqui. Então, pra gente conseguir extrair valor aqui do mercado de over goals vai ser complicado ao longo do jogo, né? Talvez um lay ao Dortmund seja uma sugestão aqui para esse confronto, mas volto a dizer para vocês, é um jogo que requer bastante análise, a gente vai estar acompanhando esse jogo aqui. Se eu não fizer live no Discord, eu vou estar lá no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo para você acompanhar com a gente, tá? Bom, seguindo em frente a nossa análise aqui, vamos dar uma olhada aqui no campeonato francês. O que a gente tem? Na França, a gente tem o PSG entrando em campo às 17 horas, na verdade 17h05, né? Contra o Le Havre. A equipe do PSG lidera a competição com 54, o Lens vem na sequência com 53, tá bem próximo aqui, né? A equipe do Lens vai jogar só no domingo. Então aqui a gente tem um jogo onde o PSG fora de casa pode ter uma odd interessante aqui, tá? Não tão interessante, abaixo de 1,30 fora de casa
não é uma odd que inspira a gente prestar tanta atenção aqui nesse confronto, tá? Porém, o PSG é uma equipe que vem jogando muito bem. Dembélé tá fora por lesão, esse é um fator importante, né? Então talvez não jogue. Fabian Ruiz é um grande jogador, também tá fora por lesão, e o João Neves agora também tá fora por lesão. Então, 3 titulares ausentes na equipe do PSG. Obviamente o time não tem o mesmo poderio técnico sem esses jogadores, mas segue sendo uma equipe muito, mas muito melhor que o Le Havre, se a gente for colocar frente a frente os dois elencos, né? Para mim, o time do PSG leva vantagem aqui, e a gente pode ter um jogo de goleada, embora o PSG não tenha dado tanta pinta de goleada nos últimos jogos aí, mas é uma equipe que quando joga contra adversários um pouco mais frágeis e que precisam de pontuação, como é o caso aqui do Le Havre, deve sair mais para o jogo. A gente pode ter cenário de goleada do PSG aqui, certo? Bom, em Portugal a gente vai ter o Benfica só no domingo. Tivemos Sporting e Porto vencendo hoje, abrindo a rodada. Vamos falar aqui de estaduais. A gente tem um jogo aqui pela semifinal do Paulistão. Novo Horizontino, que eliminou o Santos, pega o Corinthians, que eliminou a Portuguesa, né? Isso mesmo. Então a gente tem aqui um confronto às 8h30 da noite. O Novo Horizontino é, digamos assim, a zebra nessa semifinal, que tem com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, 3 das 4 principais forças do futebol paulista se enfrentando aí, né? Do outro lado a gente vai ter São Paulo e Palmeiras, aqui Corinthians e Novo Horizontino. É jogo único, então, portanto, devemos ter o Novo Horizontino jogando as ganha para cima do Corinthians. O Novo Horizontino manda o jogo no seu estádio. Isso aqui é bem interessante da gente ver, né? Porque Novo Horizonte é mais retirado da capital paulista. Mesmo assim, a torcida do Corinthians deve comparecer em bom número nesse confronto aqui, né? A gente sabe que só os clássicos dentro de São Paulo é que tem torcida única, né? Não sei se essa regra ainda vai estar vigorando para essas decisões do Paulista, eu acho que sim, tá? Mas nesse jogo contra o Novo Horizontino vai ter torcida do Corinthians lá provavelmente, então a gente deve ter aí uma questão onde o fator local do Novo Horizontino se resume ao campo de jogo, não tanto a questão da torcida, tá? Mas o Novo Horizontino é uma equipe que pode sim fazer um estrago. A gente já viu contra o Santos, o time do Santos teve dificuldade, saiu perdendo o jogo muito cedo depois para recuperar. O time do Novo Horizontino é uma equipe embaçada, é difícil de jogar contra. O Corinthians, que ainda não, a gente não tem as escalações aqui, mas o Corinthians ainda não tem o Yuri Alberto retornando, talvez para a final. Caso o Corinthians classifique, obviamente, talvez o Yuri Alberto esteja em condições para jogar os jogos de finais de Paulista, caso o Corinthians classifique, tá? 3,25 odd do Novo Horizontino, 2,25 odd do Corinthians. É uma odd boa para lei ao Novo Horizontino. Eu acho que tem que tomar cuidado aqui para trabalhar qualquer coisa. Não iria seco na vitória do Corinthians de maneira nenhuma nesse jogo aqui. Acho que é muito arriscado. Acho que o Corinthians ainda está sofrendo, a exemplo de outros times aí que não começaram a pré-temporada do jeito que deveria começar. O calendário das competições aí foi muito apertado, né? Então tem muitos times aí que tendem a sofrer um pouco mais para se organizar, e o time do Corinthians já ganhou a Supercopa do Brasil, aliás, contra o time do Flamengo, então já tem aí, digamos assim, um crédito, né, uma tranquilidade para poder trabalhar de maneira mais serena. Não acredito que a gente vai ter um jogo aqui do Corinthians amassando o Novo Horizontino que sugira um back ao Corinthians, então leia ao Novo Horizontino pode ser a melhor alternativa aqui. Temos outros jogos de estaduais, vamos ver aqui. A gente tem no Rio Grande do Sul aqui, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho vai ser só no domingo, né? O Grenal acontece no domingo. Acredito que a grande maioria dos estaduais também terão seus principais jogos no domingo. Nós temos aqui, ó, por exemplo, Cruzeiro e Pouso Alegre. Aliás, temos aqui o Botafogo e Boa Vista. Aliás, isso aqui é Copa, semifinal, não sei se é semifinal do Campeonato Carioca, né? Jogo de volta. Botafogo venceu a primeira por 2-0, joga agora dentro de casa. Odd de 1,62 do Botafogo, odd de 5,50 aqui.
Aqui a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, o Botafogo não precisa do resultado, tá? A tendência, inclusive, é que mescle alguns jogadores, enfim. Não que o Botafogo não tenha o interesse e a necessidade de classificar aqui, mas com 2-0 a favor, jogando dentro de casa, o Botafogo pode se dar aí ao cuidado de preservar alguns titulares importantes, já que no Campeonato Brasileiro a vida do Botafogo está um pouquinho complicada, né? Embora tenha um jogo a menos aqui, o Botafogo é o 14º na tabela de classificação. Então, vale a pena ficar de olho aqui. Talvez a gente tenha o Botafogo até poupando alguns jogadores para esse confronto contra o Boa Vista. Então, muito cuidado, essa odd aqui, na minha visão, talvez não seja uma odd de back ao Botafogo, ok? A gente tem aqui em Minas Gerais o Cruzeiro no jogo da volta contra o Pouso Alegre. Foi vitória do Cruzeiro por 2-1 no jogo de ida lá em Pouso Alegre. A volta deve ser no Mineirão, acredito eu. Vamos ver aqui. Exatamente, o estádio Mineirão. E a gente tem o time do Cruzeiro aqui numa condição relativamente tranquila, né? Já que no outro jogo, que vai ser no domingo, o Atlético Mineiro enfrenta o América Mineiro, que é um adversário mais forte tecnicamente do que a equipe do Pouso Alegre, por exemplo, que é mais acessível, um adversário mais acessível contra o Cruzeiro, né? Então a tendência é que o Cruzeiro consiga uma classificação aqui. No entanto, diferente do Botafogo, que tem uma vantagem de 2-0 no jogo de ida, 2-1 é uma vantagem de baixa segurança aqui com essa margem pro Cruzeiro, tá? Então o time não pode vacilar, não pode dar mole aqui, porque coisas complicadas podem acontecer se o time daqui a pouco toma um gol cedo aqui, enfim, que é provavelmente o que o Pouso Alegre vai tentar buscar. Então, muita atenção nesse jogo do Cruzeiro aqui. O mercado está no Cruzeiro como amplo favorito, com odd abaixo de 1,20. Tem que ter muito cuidado com esses preços aqui, porque esse preço aqui sugere que o Cruzeiro vai golear, vai meter 4-5 no Pouso Alegre, e a gente sabe que o time não tem conseguido fazer isso nessa temporada. O Tite ainda não encontrou, na minha visão aí, a mecânica ideal para essa equipe do Cruzeiro, tá? Então vale a pena ficar esperto quanto a esse Cruzeiro aqui, ok? Bom, acho que era isso de futebol para esse sábado. Já falamos bastante, tem muitos jogos aí. Escolha direitinho quais jogos você quer operar. Não precisa fazer todos eles. Foca naqueles que você entende que podem ter melhores oportunidades de acordo com a sua metodologia. Se você quiser trocar uma ideia, eu vou estar lá no Telegram durante o sábado todo, falando um pouco dos jogos que eu vou estar fazendo ali. Me acompanha também no Instagram, que eu posto stories ali, como é que eu tô operando em cada jogo e trazendo alguns insights ali pra galera, beleza? Lembrando sempre, esse conteúdo é numa parceria do Bolsa de Aposta, que é a plataforma que eu utilizo para fazer trade já há bastante tempo. A galera pergunta, pô, Tadioto, o que tu acha do Bolsa de Aposta? Tu indica pra galera? Cara, para quem está começando, inclusive para quem já está aí no nível intermediário mais avançado no trading esportivo, a plataforma do Bolsa de Aposta está oferecendo uma experiência de usuário espetacular. Tem estatística, tem radar, tem o modo escada nativo dentro do site, então você não precisa baixar nenhum software para poder fazer trade de maneira profissional dentro da plataforma. As melhores odds do mercado estão no Bolsa de Aposta, então eu recomendo demais. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você não tem conta, crie a sua conta e aproveite as vantagens de operar numa plataforma de exchange completa como é o Bolsa de Aposta, ok? Lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Nos vemos no mercado, um grande abraço, até lá!